Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse é o canal VuFute. Bora para mais um vídeo aqui, trazer a provável escalação para o Vasco na partida contra o Volta Redonda e também algumas informações do nosso gigante. Geralmente um bom sábado para você, para sua família. Vamos trazer notícias do Vasco da Gama, porque mais tarde tem uma partida importante. O Vasco vai receber o Volta Redonda pelas quartas de finais do Campeonato Carioca, uma partida importante, depois de mais uma semana completamente turbulenta dentro do nosso gigante da colina. O Vasco do Fernando Diniz, né, vai tentar reencontrar os caminhos da vitória em São Januário, né? Bom, infelizmente São Januário, que sempre foi o nosso caldeirão, continua sendo, né? Mas o nosso treinador não consegue ter um bom aproveitamento dentro da sua própria casa, né? Enfim. Galera, não é um time tão diferente assim, não espere tantas mudanças e tal. Acho que realmente ele vai repetir a escalação do meio de semana na partida contra o Bahia. Vamos dar uma olhada aqui, a provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Puma ou PH, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Brenner. Quem está de fora da partida, né, o Jair, que se recupera de uma lesão no joelho, uma lesão bem grave, mas já vem se recuperando ainda bem. O Moura também, que está com uma lesão no pé. E o Cuiabano, que segue de fora ali para poder pegar mais vigor físico e, enfim, treinando bastante, para quem sabe poder estrear contra o Santos. Muitas pessoas já achavam até que ele pudesse estrear hoje contra o Volta Redonda, mas foi uma decisão ali do Diniz, do próprio Vasco, que não quer acelerar, pular etapas, né, nessa questão do Cuiabano pegar mais ritmo, mais vigor físico. Enfim, acho que também não vejo nenhum problema, mas eu acho que já para o jogo contra o Santos ele tem que entrar como titular, porque a gente precisa muito de mais força física do lado esquerdo, até também para poder facilitar muito, né, o Andrés Gomes, que é o melhor jogador do Vasco, um cara que cria muitas jogadas pelo lado esquerdo, e ele tendo o Cuiabano ali, que é um jogador rápido também, e que consegue defender melhor, bem melhor do que o Piton, né? Acho que o Piton, talvez, né, não hoje, mas em um determinado momento, a gente fala muito do Piton a respeito dos cruzamentos, né, que ele fazia bons cruzamentos, bons lançamentos, mas hoje em dia nem isso, beleza? Mas tratando aqui desse provável time para poder enfrentar o Boa Vista mais tarde, Boa Vista não, perdão, o Volta Redonda, o que eu faria, né? Eu não sei se o que o Diniz vai fazer. Muitos acreditam que ele vai repetir esse mesmo time da mesma forma, de repente só trocando o PH pelo Puma. O que eu faria, se eu fosse ele, era trocar, né, o Piton. Tirava o Piton e colocava o Puma para o lado esquerdo e vinha com o PH, até porque o PH ele traz mais saúde ao lado direito. O PH, mesmo tendo alguns defeitos ali, ou outro também, assim como o Puma na marcação, ele é um cara que consegue apoiar ainda mais, no meu ponto de vista, tá? É um cara que também é muito rápido, então tem essa questão da velocidade, também de gostar muito de ir ali de fundo, e assim já sacava ali, na minha humilde opinião, o Lucas Piton desse time, pelo menos na partida de hoje, né? E já para a partida contra o Santos, como eu falei, né, pelo Campeonato Brasileiro, já entrava logo de vez com o Cuiabano. Essa era a mudança que eu faria, dentre outras, né? Mas como a gente sabe, o nosso treinador é um cara muito teimoso, ele muito provavelmente vai mandar realmente esse time aí contra o Volta Redonda. E o que você espera para a partida de mais tarde? Tomara a Deus que venha uma vitória até de uma certa forma tranquila, né? Que ele não apronte, que esse time também não apronte, até porque também os jogadores também precisam ser cobrados. Mas esse é o provável Vasco para a partida mais tarde. Deixa nos comentários o que você acha a respeito aí dessa escalação do Fernando Diniz. Ainda falando sobre o Campeonato Carioca, ontem tivemos, né, o primeiro classificado para a semifinal, que foi o Madureira. O Madureira recebeu o Boa Vista, né, na sua casa, venceu por 2-1. O Boa Vista saiu na frente, eu não lembro quem saiu na frente, mas enfim, eu sei que quem fez o gol da vitória e da classificação foi o Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo, jogador experiente. Inclusive ele perdeu um pênalti, mas já no segundo tempo estava tudo igual, ele fez o gol da classificação. Assim, o Madureira agora espera lá o adversário que vai sair do jogo entre Botafogo e Flamengo para ser, né, o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca. Hoje o Vasco faz o segundo jogo ali das quartas de finais e amanhã tem um jogo entre Botafogo e Flamengo, né? O Flamengo e Botafogo, e depois o Fluminense joga na segunda-feira, beleza? Então, galera, eu até trouxe no vídeo de ontem, né, que o GB, ele já está lá, né? Já foi apresentado no Fortaleza, já assinou o contrato, empréstimo até o final do ano, né, cara? O GB, que inclusive foi muito criticado, né, pela torcida na partida lá contra o Bahia, porque até a gente também consegue entender o porquê ele entrou no jogo contra o Bahia, sendo que ele já estava praticamente fechado com o Fortaleza. Mas eu achei alguns dados aqui, né, que é interessante. Peguei lá na página do Vasco Connect, né, dados do SofaScore, que
aplicativo lá que traz muitos dados dos jogadores. O GB com a camisa do Vasco, né? Ele fez 28 jogos, 7 jogos como titular, ele iniciou, 3 gols, 18 finalizações, 3 no alvo, uma grande chance criada, 8 passes decisivos, 62 duelos ganhos, uma nota ali de 6,67 no SofaScore, como eu disse, um dado que eu peguei lá no Vasco Connect, beleza? E agora ele é o novo reforço do Fortaleza. O que eu quero dizer com isso? O GB é um cara novo, um cara mais centroavante, beleza? Que eu acho que esse empréstimo para o Fortaleza vai fazer muito bem, né? Não acredito que ele vai fazer um exímio goleador. Mas eu sei que é muito difícil pedir paciência para a torcida do Vasco nesse exato momento, cara. Mas é impressionante como as poucas vezes que eu vi o GB entrar, e muitas das vezes, claro, ele é um jogador profissional, formado nas categorias de base do Vasco, já é acostumado a lidar com pressão desde a categoria de base. Claro que quando chega no profissional é um outro assunto. Mas, cara, pra que colocar, né, cara, o jogador em determinadas partidas? Pra quê? A sensação que eu tenho é que muitos jogadores do Vasco, quando eles surgem, né, eles já surgem já meio que na fogueira, né, cara? Já colocam um jogador para poder entrar em determinadas situações complicadas, esperando meio que um milagre. Ele fez um gol muito importante no ano passado, né? Na vitória contra o Vitória, né? Rapaz, estava tudo igual. Um gol que garantiu 3 pontos pra gente, muito importante. Mas, sinceramente, eu não entendi porque o Diniz colocou o menino naquele exato momento, totalmente pressionado. Eu sei que você fala assim, mas ele é profissional, ele é pago para isso, sim. Mas, cara, não é meio que queimar o garoto, de certa forma, tão cedo, né? Visto que o Vasco já tinha outros reforços no banco. Como eu disse, eu desejo tudo de bom ao GB. Eu acho que ele vai, sim, já surpreender muito a gente como torcedor positivamente. E tem que ter um pouco de paciência, né, cara? Até porque, não comparando, a gente teve que ter paciência com o Ryan. Né? Eu me lembro muita vez quando o Ryan chegou a ser cobrado, né? Entrada de CT e tudo. Eu lembro muito bem disso. O próprio Peck também teve um período de adaptação também. E eu acho que não vai ser diferente com o GB. Eu acho que esse empréstimo para ele lá no Fortaleza vai fazer muito bem um jogador e que ele consiga aproveitar lá essa outra grande oportunidade que ele está tendo na carreira dele, beleza? Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Segue o canal Vulgo Fute, o canal que mais cresce no YouTube. E para isso eu preciso e necessito do seu apoio, beleza? Vamos continuar aqui. Eu também trouxe ontem que o Vasco, né, rescindiu o contrato de forma amigável com o lateral esquerdo Vitor Luiz. Ele agora, muito provavelmente, vai assinar com o Mirassol. Está livre no mercado. O contrato dele estenderia até o final de 2027, mas ontem, né, o Vasco ali já até apareceu no bid da CBF a rescisão de contrato. Ele está livre agora e deve assinar com o Mirassol, que inclusive ele vai jogar a Libertadores. Dito isso, não tem muitas informações. O foco hoje está tudo voltado para a partida de mais tarde contra o Volta Redonda. Se tiver alguma outra informação, eu aprecio que de novo poder trazer para vocês. Também trouxe ontem a questão do volante, que o Vasco está no mercado em busca de um volante, mas vai tentar agir ali de acordo com as possibilidades, né, com as oportunidades que apareceram no mercado, até porque a grana para o orçamento para contratação está um pouco mais curta, mas o Vasco também tem um outro ponto positivo, com a Admar junto com o Vasco da Gama, né, conseguiu ali com o departamento financeiro, né, com o departamento ali de futebol, diminui bastante a questão da folha do Vasco, então diminuiu bastante com as 15 saídas, né? Contando ontem com a saída também do Vitor Luiz, o Vasco chegou a 15 saídas do grupo, né, desse plantel aí do Vasco, e agora o Vasco está tentando fazer contratações pontuais. O Vasco ainda quer um volante para poder reforçar ali esse meio campo, de preferência alguém que chegue com muita experiência. Tem o Thiago Mendes, tem o Calvão Barros, mas quanto mais melhor, até porque eu também poder mexer. Esse meio campo do Vasco precisa de saúde para um time que gosta de jogar com posse de bola. E hoje o Vasco tem pontas muito rápidas, que é o caso de Andrés Gomes, que é o próprio caso também do Rine Struza, no Marino, né? Que agora é recentemente chamado de Marino. O Vasco tem muita velocidade, então o Vasco tem que aproveitar, mas para isso precisa ter um meio campo rápido, né? E que joguem também com bastante agilidade para poder melhorar a saída de bola, né? O Thiago Mendes vem fazendo boas partidas, o Barros também, mas acho que o Vasco precisa ainda assim de mais qualidade ainda. Eu acho que a gente precisa mudar algumas questões ali na hora da formação do time, né? Já pensar se de repente não vale tanto entrar com o Tio Nuno jogando junto, né? Enfim, e fica para um outro vídeo, beleza? Dito isso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tô metendo meu pé, bom, e mais tarde tem pós-jogo. Fui!